Olá, gente, bom dia, boa noite, boa tarde. Espero que mais uma vez, né, vocês estejam bem, com saúde, vocês, todos os seus familiares, amigos, né, que estão passando uma situação assim muito séria nesse momento, mas com a fé de Deus, de Zambi, de todos os orixás, dos inquices, dos voduns e toda a espiritualidade de luz que nos acompanhe, que possa nos abençoar, né, e possa nos guardar a cada dia. Axé. E que assim seja, assim se faça, né? Como a gente faz, que você fala na bruxaria. E eu gostaria de pedir a vocês, né? Que vocês possam te dar um like ou um dislike, né? Que vocês possam compartilhar, porque estamos aqui com o projeto, né? De poder transmitir informações e conhecimentos naquilo que eu tenho pesquisado, tenho aprendido, né? Aproveitando esse tempo aí que a gente está um pouco ansioso nos quesitos de liberdade, de poder sair, de poder ir e vir, né? Porque hoje, a partir de hoje também aqui na Holanda, temos o toque de recolher, né? O primeiro toque de recolher depois da Segunda Guerra Mundial, então é uma coisa assim muito impactuosa, né? Na nossa vida, nas nossas vidas. Então, a partir de agora, a partir de 8, de 9 horas da noite, ninguém mais sai na rua. Se sair, vai ter multa, né? De 95 euros, uma coisa assim impressionante. Visita somente, né? Uma visita, né? Na casa por dia. Então, assim, estamos sendo muito controlados pelo motivo dessa doença que aí está. Mas vamos continuar no nosso estudo aqui, vamos focar aqui. Então, hoje eu vou continuar falando sobre um segundo reino, né? Que é um segundo reino do Império de Congo. Como eu falo Império de Congo, o que eu quero dizer? Eu estou falando do Império Primordial, do Império Espiritual, dentro daquilo que já foi explicado nos vídeos anteriores, né? Desculpe, gente, a questão de estar muito escura aqui é a questão da luminosidade hoje. Está um sol maravilhoso, mas pela posição da luz eu não posso ir para outro canto, porque senão vai dar muito escuro, né? E não dá para vocês enxergarem, né? O que está escrito aqui. Então, o meu melhor no dia de agora, tá? E vamos lá então falando do segundo reino, né? Que na verdade é o que na verdade quando eu falo aqui de reino aqui, vamos colocar de uma certa forma império. Não estou mudando isso aqui de reino por qual motivo? Literatura. Muitas vezes vocês não vão encontrar de forma imperial, né? Seria o império do Congo, né? Que seria, como eu estou te falando, que seria a Catiópia, né? Se vocês olharem também no estudo grego, é interessante vocês verificarem isso também. Lá vocês vão falar muito de Cassiopeia. Cassiopeia está relacionada diretamente aqui no Cassiopea também, porque a Cassiopeia, a constelação, se no desenho geográfico da constelação vai dar exatamente, né, dentro da visão africana, né, você vai ter muitos mapas, vocês vão encontrar isso, principalmente na internet, que é a mesma configuração geográfica da Catiópia. Então está internamente ligado. Quando você mistura grego com a mistura africana, vai ter muito isso, né? Então onde vai lá, vai ser o K, né, a linguagem africana, porque o K está falando da energia primordial, por isso aqui é K, né? Como eu já tinha explicado antes, eu vou explicar futuramente de uma forma mais detalhada isso, porque é uma coisa mais complexa também, e é uma coisa que também eu estou aprendendo, então não é a minha verdade absoluta, é o que eu tenho condição de ver, traduzir, entender, até o tempo de agora. E voltando aqui é o reino de Mazimba, em Ganga. E o interessante, como eu já tinha falado, não sei se eu tinha falado, que Mazimba Nganga é o Império de Gana. Porque o Império de Gana fazia, o Reino de Gana, ou Império de Gana, também fazia parte desse império. É um subimpério do Império de Gana. Então, o Império do Congo primordial, ele tem 7 impérios. Então, tem o primeiro império, que é o Império Mazimba Inzenza, que seria o Império Etiópio, né? Do Império da Etiópia. E aonde que você vai encontrar todo o conhecimento desde de mesopotâmico e o conhecimento egípcio, o conhecimento africano, como as informações, né, que a gente se encontra de astrologia, astronomia, de hieroglifo, de mumificação, das escolas iniciáticas. Por que está incluído nisso aí? Porque vocês vão ver que toda figura
que é mesopotâmica, suméria e egípcia, que se encontra algum sacerdote ou algum chefe espiritual ou algum faraó, todos eles estão incluídos dentro desse reino pela figura muito específica do leopardo. O leopardo vai estar em toda a história inicial da criação, que isso é uma coisa interessante, desde a criação é representado pelo leopardo, que quem é o leopardo nessa questão da escola é o reino do Congo, é o reino primordial africano, né? Que seria um reino que é muito representado na figura, né? Do leopardo, na figura não, que é a filosofia iniciática do leopardo. Por isso você tem a sociedade dos homens leopardos dentro da África, que continua até o dia de hoje, que não é passado de uma certa forma muito fidedigna para o Ocidente, porque o europeu, o Ocidente, ele é colonizador, e geralmente quem, na verdade, foi oprimido, né, digamos assim, não vai ter um conhecimento total. Então, como a África, como eu já falei no vídeo anterior, que no reino da Etiópia existe a questão do mistério africano, o mistério da magia, o mistério oculto, o mistério dos mensageiros, os mistérios ancestrais, então isso não é repassado. Mas aqui é um outro universo de novo, né? Porque cada império é um universo dentro de um universo. Eu entendo hoje, na minha maneira de pensar, que o império do Congo, né? Quando eu falo Congo espiritual, não com C, mas com K, é um universo, é uma galáxia, né? Digamos assim. Por quê? É uma galáxia de conhecimento, é uma galáxia de estrutura, é uma galáxia de ordenação, é uma galáxia de conhecimento e é uma galáxia de estudo, tanto físico quanto estudo espiritual. E é uma coisa assim, muito interessante para a gente, principalmente que é de Umbanda, Candomblé, e islamismo, seja qual religião for, a base inteira está aqui, a base da criação vem daqui. Então, quando a gente está falando de Etiópia, quando está falando do reino de Kush, quando está falando de Egito, quando está falando do reino de Império de Gana, a gente está falando da criação. E esse reino aqui, particularmente, é um reino que também, de uma certa forma, como o reino do Congo foi os conhecimentos, né, do reino do Congo veio com o povo Bantu, que foi migrado, deportado para o Brasil, né, através da escravidão, também o povo do reino do Império de Gana também foi deportado para o Brasil, né, que seria, no caso, o povo Yorubá no dia de hoje, né, mas de uma certa forma eu não quero só colocar isso, porque dentro do povo Yorubá tem vários povos, que também é o povo Ashanti, né? Então é um impacto muito grande dentro do Brasil, da nossa região, da nossa brasilidade, Brasil, ai, tem hora que as palavras fogem, tá? Brasil, ai, não vai sair porque tô muito ruim de português, eu não falo muito português muito bem, já falava, né, mais ou menos, agora tá pior, né? Porque às vezes a gente fala outro idioma, então basicamente foca muito nisso. Brasileiridade, uma coisa assim, tá? Vocês me desculpem, mas não, não vai sair. Ou a essência brasileira, vamos dizer assim, fica mais fácil. Essência brasileira. Então, o Império de Gana é o Império Mazimba Engana. Mazimba Engana. E quando a gente fala de Mazimbas, a Bahia fala muito isso. A Bahia canta muito isso. A Bahia vira, ela, quando eu começo a lembrar, né, que a gente fala muito, cantava muito no meu tempo, né, que eu gostava muito, foi uma coisa assim que foi como eu comecei a entender um pouco mais da minha conhecimento um pouco mais africano, que eu acho que a música baiana influenciou muito nosso conhecimento, o Olodum trouxe muito isso, de trazer a África, né? O Ileaie trouxe muito isso, acho, né? A gente tem que agradecer muito a Mãe Menininha com aquele projeto maravilhoso do Ileaie. E se você vê a Timbalada, você vê a Banda Reflexo cantou muitos mazimbas, que foi uma das primeiras músicas que me vem na cabeça, né? Quando você fala que os mazimbas foram vencidos pela invenção, tá aqui, né? Então, os mazimbas, quando eles falam do mazimba, aquela música é uma coisa que hoje eu consigo entender a letra da música, entendendo o reino do Congo, que na verdade são 7 mazimbas, né? Que são os 7 conhecimentos primordiais, os 7 conhecimentos de criação. Cada reino é a parte da criação do mundo
físico e espiritual no dia de hoje. Então, assim, é muito interessante a gente ver isso, como que o império do conhecimento Bantu chegou no continente brasileiro, né? Que eu acho assim, no continente brasileiro, que também já fazia parte, né, desse continente por ser o Pangé, né? Então a gente sendo o Pangé, sendo continuação desse conhecimento aqui, que foi um conhecimento inicial, quando foi se dividido pelo Oceano Atlântico, teve da continuação, que a espiritualidade levou esse conhecimento para dentro das Américas, e o Bantu, ele entrou, né, através do povo malê, né, que seria no caso, que vão dizer que é o povo malê, mas o povo malê é um abrangente que vem desde Suméria até Moçambique. Então você tem esse conhecimento de astrologia, de astronomia, de mumificação, de todo esse conhecimento de magia, né? De magia, como é que eu falo? De uma certa forma mais cósmica. Digamos cósmica porque você vai lidar muito com a parte mineral, aí você vai lidar muito com a parte dos quatro elementos, né, que vão falar muito em cima disso aqui, muito. Então, primeira base, você tem aquela coisa bem terra, né? Aquela coisa da terra, da mumificação, da terra, do elemento do que você, quando a gente fala dos minerais, que você vê muito ouro sendo trabalhado, né? Você vê muito o barro preto, né? Dentro das múmias do faraó. Porque quem trabalha com arte, por exemplo, assim, eu sou também historiador, mas também no sentido assim de eu fiz restauração, então para você entender de pintura, você entender de material, então entender de química também, que eu também sou formado em química. Então, quando você vê cada composição de cada artefato egípcio, então você começa a entender, né? Você tem a pintura do azul, do lápis lazuli que está ali, você tem a pintura do ouro, né? Que é aquela coisa da comparação do ouro, e por que o ouro, dependendo da técnica que é usada, né? Se você usa até o ouro com óleo, ele como é que eu falo? Vai reluzir menos. Mas se você usa com água, dependendo do tipo de cola animal, quem trabalha com douração de ouro sabe disso. Então, se você trabalha com peixe, vai ter uma luminosidade melhor. Se você trabalha com a cola de carneiro, vai ter um outro tipo de luminosidade. Então, quem trabalha nesse mundo da arte sabe que mesmo que eu estou falando. E isso foi muito empregado, né? Porque na verdade isso foi muito empregado dentro da cultura africana. E é uma coisa interessante que quando chega aqui, que eu acho assim uma coisa muito legal, que o Império Gana ele entra numa nova dimensão. Agora você vê que não é uma questão mais do reino material, mas do reino animal, mas é a conexão desse reino sendo conectado com o divino, né? Que aqui a gente vai entrar muito numa questão do Deus em movimento, né? Movimentando esse corpo que nasceu, né? Esse corpo que está sendo montado, né? Então, assim, é muito interessante que esse reino aqui do Ingana, ele é regido por uma lei, que é a lei da soberania africana. Quando eles querem dizer de soberania africana, porque essa parte espiritual, né, que era antes que no primeiro reino vem de uma forma geral, ela toma forma, né? Então você vai ver falando, você vai encontrar na forma de orixá, você vai encontrar na forma de voodoo e de vodou, você vai encontrar na forma já tem a forma do Inquice também, né? Vendo aqui dentro do Império do Congo, mas aqui isso é uma coisa que é onde que vai também a gente vai descobrir a questão do nascimento do homem, né? Se você vê a filosofia do homem sendo formado do barro, né? Só onde que o homem é descoberto, né? E também é onde esse homem materializado no mundo espiritual, no mundo material, na verdade, ele sai do continente africano e vai conquistar as Américas, vai conquistar, né, o norte europeu, que é também porque o povo Sami, se você olhar também dentro da história,
o povo nórdico, de uma certa forma, também é do Reino do Congo, que é uma coisa interessante. E, né, mas isso é uma outra essa história, mas por isso que você vai encontrar aqui na, como é que eu falo assim, o culto africano, um culto é, mais primordial, principalmente na Escandinávia. É um culto muito primordial que vai me ligar diretamente ao culto africano, que vai diretamente, né? Que se você analisar também dentro da Ásia, você vai ver o culto ancestral, onde que o japonês, onde o chinês e o indiano, tudo aí vai, eles têm esse culto ancestral também baseado aqui, né? Porque o Império do Congo, ele é o culto ao ancestral e se espalhou pelo mundo. Então você vê a ancestralidade tendo uma nova cara, um novo jeito, uma nova coisa na parte asiática, né? Que seria na parte oriental. E é por isso que eu sempre falo que quando você pega a parte do Bantu, quando você pega a parte de, principalmente de Preto Velho entra, né? Ele abre a parte para essa parte oriental, dentro de Umbanda, dentro do culto de Quimbanda, eu acredito também, porque na verdade ele traz isso. Quem traz a parte oriental para dentro da religiosidade, principalmente dentro brasileira, se a gente estudar de uma forma mais profunda, entra por aqui, né? É o Preto Velho que traz isso, porque ele, geograficamente, são aqueles negros que veio dessas regiões, que vêm com esses conhecimentos, que veio com o culto desses deuses, que chegou no Brasil, que muitas vezes, né? Por isso que no Brasil foi uma coisa fenômeno também que aconteceu, de muitos dos senhores, né? Separarem alguns africanos. Por qual motivo eles separaram? Para não ter o mesmo tipo de comunicação. Porque quando no Brasil fala que a gente aprendeu nos livros, né, e teoria e por aí vai, que os africanos não se comunicavam, que não falavam a mesma língua. E isso é uma mentira, nesse sentido. Porque se esse povo é dentro, e também você vai encontrar muita literatura francesa explicando muito isso muito claro, que na verdade cada grupo de país tem um dialeto. Mas se você olhar, se você observar os acadêmicos, principalmente africanos, quando eles falam, eles explicam muito claro isso, que cada região tem um dialeto, mas vocês têm uma palavra que vai mudar pelo menos uma. É como seria o espanhol e o português, que daria um portunhol da vida. Então, esse portunhol, vamos dizer assim, todo mundo entendia o que estava falando, mas cada um com seu sotaque, né? É, por exemplo, vamos dizer que vai modificar muito pouco. Por exemplo, vamos dizer Minas e São Paulo. Em São Paulo vocês têm muito jargão, em São Paulo existe muito jargão que em Minas não se usa. Por exemplo, uma coisa de lombada, que é uma coisa que eu acho muito, adoro isso. Que em São Paulo, né, tem a coisa da lombada. Mas no Brasil, em Minas tem a coisa do quebra-mola. Então, quando o pessoal fala de lombada, eu ficava assim, boiando. Falei, hã? O que é isso? Não, mas existe isso também lá. Então, muita coisa é a questão do dialeto. E esse tipo de comunicação, né, que existia na época do escravo, por isso é que foram muito bem escolhidos os escravos que foram utilizados para a colonização. Não foi uma coisa aleatória, né? Que foi lá, pegou, o que tinha foi pego. Não, tudo foi muito, muito escolhido, né? Porque você também vai ver o povo Bantu, então você vai ver, quando fala de Bantu, vai ser o primeiro povo de guerra, né? São escravos de guerra, seja do rei, ou seja, do porque não queria converter ao cristianismo, ou converter ao judaísmo, seja qual religião for. Então, pessoal, eles eram, na verdade, capturados. E a partir daí, com a questão como eu lhe digo, do comércio, né, para poder lidar com os colonizadores em si, então foi a moeda de troca, na verdade, né? Então, quando a gente estuda muito isso, você vai ver muito isso. Mas a questão, esses caras, e não era gente que no meio do mato. Não, era gente que tinha esse tipo de conhecimento. Era esse gente que tinha essa, como dizer assim, que era a parte, a, como dizer uma coisa em português? Em inglês a gente fala middle class. Mas seria as cabeças pensantes, que não aceitaram o regime, o imposto pelos colonizadores, e aí
para evitar esse tipo de situação, como muitas vezes também né, a Europa fez muito isso também, que ninguém que conhecia, que não aceitava o regime, né, europeu da forma que foi, era deportado para o Brasil, para as outras colônias, para poder, né, não dar problema. E a mesma coisa aconteceu na África. Só que esse povo que, principalmente a parte Bantu, principalmente os primeiros que chegaram, principalmente do Brasil, eles tinham esse tipo de conhecimento, que foi o pessoal que era principalmente do reino da Etiópia, porque o reino da Etiópia, desde o norte, foi para o sul, eles viajaram, então tinha essa migração, e dentro dessa migração, esse comércio também foi executado, e isso foi uma coisa muito grande, né, que foi trazer essa massa, trazer para o Brasil, e eles tinham esse tipo de conhecimento, por isso que você vê a Quimbanda muito forte dentro do Brasil também, porque eles, na verdade, eles tinham esse conhecimento. Então, quando a gente vê que foi separado, foi por, tipo assim, separaram por saberem que, na verdade, que cada grupo, né, eles tinham uma forma de se comunicar. E por a comunicação também dentro da africana, se vocês olharem, né, para pesquisarem, vai ser muito claro isso, pelo fato de comunicação africana ser oral, mas a africana ser oral, mas ela é visual. Por isso é que vai ter muito símbolo, vai ter muito ponto riscado, vai ter muito coisa, a representação de animal, vai ter muito, tudo era representativo, não é por quê? Porque a questão de conhecimento, e quem entendia esse tipo de conhecimento, de estudos iniciáticos, sabia quando ele via um faraó com a cabeça de águia, então ele sabia o que está falando. Quando ele via um faraó que tinha lá um vestimento do leopardo, ele sabia que ele tinha conhecimento aqui, né, dessa escola iniciática, quando eles via que né, ele tem aquela a chave, né, da Anki, a chave que sabia que quando o faraó ou o Deus estava apresentado segurando aquela chave, que é aquela parte de baixo, né, que é a cruz, mas aquela parte de cima é a parte feminina, né, que seria, no caso, o órgão masculino e o órgão feminino. Então, eles sabiam que também estava falando a pessoa tinha conhecimento da criação. Né? Porque muitas vezes na literatura você vê que a chave, o ocidental pegou muito isso, como a chave da vida e da morte. Mas na verdade é a chave da criação, é a união do feminino com o masculino. Então o africano ele coloca muito isso. Então quando a gente vai analisar no reino de Manzim, no reino de Inzenza, a gente vai ver muito isso. Deixa eu falar se o nome está correto, porque minha pronunciação é meio estranha às vezes, e às vezes eu não falo o negócio direito. Mas, independente disso, no reino Mazimba da Etiópia, a gente vai ver muito isso, né? A chave aquela chave do faraó, né? Circulando em vários países, circulando em várias regiões, circulando inclusive aqui também, né? Então, assim, é muito interessante ver esse tipo de conhecimento, esse tipo de detalhezinhos que muitas vezes foi passado de forma de ocidente, de uma outra percepção, porque muito conhecimento, principalmente africano, foi passado pelos olhos do europeu, e do europeu exportou para o mundo, e aí ficou a verdade, né? Por incrível uma coisa que é muito claro que você vê isso quando você vê a divisão dos países europeus, não, dos países africanos, feito pelo, né, a partir do Conselho de Berlim, né, pelo rei Leopoldo e tudo mais. Então você vê que as demarcações como foram feitas não eram as demarcações originais, né? Então por isso que tem muita guerra civil, algumas coisas assim e por aí vai. Mas é outra história. Mas voltando aqui, a lei que regia era a lei da soberania africana. Quando fala soberania africana, não é a questão na verdade, o contato com o divino. É o contato com o divino. E esse contato com o divino é o interessante, porque é aqui, a partir de você vai ter aonde que a gente vai ter o conhecimento de implantar a partícula do Deus em nós, né, seres humanos. Então você vê quando a questão no Brasil, quando o Candomblé, né, pegou essa a informação e começou a executá-la, né, de fazer lá o orixá, né, no neófito, de implantar, né, através de cura e por aí vai, que não precisa explicar sobre isso, todo mundo sabe.
né? E quem sabe, não sabe, vai procurar saber, né? Que tem muito pai de santo no Brasil, então eu não tenho muito conhecimento do candomblé em si, mas por conhecimento de orixá que eu escuto, que eu aprendo, né? E também com as informações que a gente pega aqui fora, então é muito claro isso. Então você vê que essa técnica de colocar o Deus, de acender a partícula do Deus dentro de você, de fazer essa implantação, vem daqui, né? Então daqui que o homem, o físico e o espiritual se completa de forma muito linear, vamos dizer assim. E é interessante que também aqui a gente vai ver dentro desse reino, que é no reino do Império do Ghana, se você estudar, o, o conhecimento da forma de trabalhar com o material, com o mineral, principalmente. Porque você vai ver muito a questão do trabalho, né, da forja, do trabalho do metal sendo muito explorado. Porque já vem do conhecimento desde o tempo do reino de Etiópia, que também mexia com a forja, porque é um conhecimento também do reino Bantu, né? E então, mas foi uma nação aonde que se explorou mais, aonde que você vê que a família, né, do reino de Ogum, eles pegam eles né, você vai pegar muito do reino de Ogum, você vai falar que quando fala em Ogum no Brasil, a gente pega um orixá, mas esse orixá tem família, né? Esse orixá tem lastro também. E isso não foi uma coisa muito explorada no Brasil, eu acredito que não, mas se você olhar nas literaturas africanas, vai ter muito isso, né? Então, quando você começa muito com Urubá, com Yorubá, né? Eu acho assim que tem muita gente especializada no Brasil que pode explicar sobre isso, né? E isso não vai entrar nesse mérito. Mas tem família. E dentro dessa família, conseguiu passar esse conhecimento da forja, conhecimento de trabalhar com metal, né? Então eles se aceleraram tudo isso. Mas também trabalharam no conectar através da parte totâmica, né? De poder implantar a energia do divino no corpo do ser humano. E feito isso aí, o ser humano estava pronto para poder ser espalhado, né, para o mundo. Então é uma coisa assim, muito interessante. E também uma particularidade que é muito importante dentro do reino Yorubá, ou dentro do reino de Gana, eu não vou só que não falar assim do reino Yorubá, mas Orubalândia, vamos dizer assim, porque tem várias regiões e eu não quero excluir uma coisa com a outra, porque é uma coisa muito limitada. Mas eu acho que vocês devem procurar, né, se aprofundar mais, porque o estudo é vasto, né? Mas no Brasil a gente tem um suporte muito grande de material, estudo, vivência, gente antiga, pai de santos, sacerdotes, que tem conhecimento muito imensurável, vamos dizer assim, né? Então, assim, eu tive um estudo assim, muito maravilhoso também, quando eu venho, quando a Dona Ivani ensinou a gente a questão, né, através dos seus cursos dos orixás. Então, isso também foi muito pautado, muito claro como, né, não só a questão dos orixás, mas também nos orixás e também dentro do culto de Ifá, né, porque ela também é iniciada em Ifá. Então, assim, a gente teve um conhecimento maior, mas agora também eu estou complementando isso que eu já entendi, que eu conheço, com as literaturas que estão surgindo. E uma coisa interessante é que aqui, no meu reino de soberania, né, que é onde você vai ter a questão do material, do divino com o material e o material com o divino, mas eles também teve um, vamos dizer assim, um presente, porque o Urubá é o reino aonde que você vai ter eles guardaram, né? E é uma coisa muito interessante que vocês podem analisar, a musicalidade. Aqui entra a musicalidade de uma certa forma, como no Egito foi a escrita através de conhecimentos, né, conhecimentos universais, primordiais, iniciáticos, onde você vê a magia dos mortos, porque é o interessante também aqui quando você pega no Benin, que você pega o voodoo, né, porque eles faziam no Egito tem a coisa da mumificação, mas também tem a questão
em algumas literaturas vão encontrar também que eles também têm o conhecimento do reino dos mortos. Mas esse conhecimento dos reinos dos mortos vai viajar também, que vai chegar também aonde ele chega no voodoo, aonde você vê a questão do ressuscitar cadáveres, né? A questão como é que eles falam muitas vezes aqui? É a questão do zumbi, né? Do zumbi, da questão deles poderem colocar dentro de um corpo morto, fazer aquele corpo realmente reviver novamente. Então essa técnica veio também para aqui. Então essa técnica também está aqui, né? Então você vê que esse reino junta essas duas informações, essas duas conhecimentos, né? Da criação, e aí você vê os mitos dos orixás, da criação, e é muito lindo isso. Mas eles também têm o que foi dado, de uma certa forma, que eles guardaram, que na verdade seria isso, vocês vão encontrar muitos, como esconderam, mas sedimentou, ai, tá um inferno para falar português hoje. Sedimentou, seria isso. Sedimentou a musicalidade através através do Ingoma Lungundu. O que é esse Ingoma Lungundu? Ingoma Lungundu é o tambor sagrado. Porque se você vê em toda a cultura africana, toda diáspora, né, de religião de matriz africana, é uma coisa que todo mundo tem, o tambor. Seja ele no Brasil, né, isso não ficou uma coisa muito do rumpelê, mas você vê em todos os países africanos, tudo aquilo tudo que você, eu acredito que na verdade é uma coisa muito assim, mais abrangente, né, eu posso dizer, que pelo que eu vejo, toda a cultura que entra o xamanismo, toda a cultura que entra, que fala com a espiritualidade, precisa do tambor. Por que precisa do tambor? Dentro do estudo que vocês estudarem do Ingoma Lungundu, nesse tambor sagrado é onde que mora a comunicação entre o humano com o Deus, né? Então a gente sabe, principalmente no Brasil, que na verdade para chamar as entidades, para chamar os orixás, você usa o bater do tambor. O tambor é quem chama. Quando você vê, a gente canta muito na Umbanda também, né? Tambor, vai buscar quem mora longe, tambor, vai buscar o preto velho, tambor, vai buscar o caboclo, tambor. Então tá aqui o segredo, vem daqui, vem desse reino aqui, né? Através de onde? Do tambor primordial, acredito que ainda existe, em algum lugar lá dentro de Gana, Nigéria, não sei, mas tem escola iniciática. E por que tem esse tambor aí? E quando você vai olhar nos estudos africanos, vão todo mundo falar do Ngoma Lungundu. Mas quando se toca o tambor, que a matéria ela se toca, é o tambor que fala. Mas ele fala como? Ele não fala, mas ele acorda um Deus que mora dentro do tambor. Que é na expressão que eles falam que é o Ingama Lungunu. Engana Lungunu é o toque. Isso. Mas você tá. E esse Deus que mora dentro do tambor é muito interessante isso. É o Deus do fogo. Porque sem fogo, né, não tem aquecimento, não tem transformação, né? Então, esse Deus conecta com o nosso fogo, né, que é uma coisa, e conecta com o fogo primordial. E esse fogo primordial, ele consegue chamar, ele consegue atrair, né, essa vibração. Então você vem a forma dos orixás chegando, seja o orixá, seja entidade, seja o voodoo, que todo mundo chega. Porque esse cara chama, mas você vai ter o toque para ser chamado. Então, e é muito interessante isso, porque eu não consegui até o dia de hoje entender, mas eu acho que eu estou procurando saber o nome, né, específico desse deus do tambor, né? Mas é uma coisa que ainda não consegui achar. Isso aí, me desculpem, mas não consegui achar. Mas existe. Quando fala de tambor, quando fala de
quando a gente fala do Ngoma Lungundu, você está falando que o Ngoma Lungundu, ele vai chamar a entidade, mas ele vai ser acordado. E é interessante que quando a gente estuda, né, o candomblé, a história, a musicalidade, então você vê que o tambor come, né? O tambor come, né? A sacralidade que a gente tem que ter quando entra num terreiro, de cumprimentar, né? O tambor, né? Sempre com a mão para trás, não tocar no tambor, né? Forma de respeito também à casa, ao Pai de Santo, mas também à entidade que mora ali, também ao Ogã. Então isso é muito importante, né? Reverenciar o atabaque, cumprimentar o atabaque. Porque é ele que vai chamar o português, porque ele é o porta-voz, né? É uma coisa que é interessante, o Exu fala com os orixás, mas também tem essa divindade que busca esse povo. Então, vai lá, chama, chega e tem que traduzir. E quem traduz, quem conversa, vai estar na parte de Exu, seja orixá ou entidade, e por aí vai. Mas é interessante a gente falar isso. E quando eles falam isso, existe pelos estudos que houve dentro da literatura iorubá que eu consegui observar, que foi, eles consideram o primeiro tocador, né, ou o primeiro tabaqueiro, né, ou o primeiro tamboreiro, vamos dizer assim, se é uma palavra que se usa no português, foi o ex-presidente de Gana, que é o Kwame Nkrumah. Eu acredito que é assim que fala o nome dele. Está escrito aqui, vocês podem anotar. Ele foi o primeiro tabaqueiro. Por quê? Ele foi uma pessoa que saiu do país, estudou, teve conhecimento, divulgou. Ele divulgou principalmente dentro da Inglaterra. Você vai ter uma pessoa que é muito influente. E ele voltou para a África e se tornou um presidente, aonde ele buscou conhecimento de fora, mas levou o conhecimento de dentro para fora também, né? Então você vê que é uma pessoa muito importante. Então ele foi o porta-voz. Ele levou o Deus do fogo do tambor. Então ele foi o primeiro, o ser humano, né? Que parece que modificou, né? Como é que eu falo? A estrutura do país, né? A estrutura do reino, né? E é uma coisa muito legal isso. É muito interessante isso. A gente vai observar, a gente vê, né? Que esse reino achante, né? Ele vem trazendo a musicalidade. Agora, por que esse tambor é muito importante? Porque esse tambor também, a nível espiritual, dentro das escolas iniciáticas, é o tambor da criação. E aonde a gente vai ver que o Brasil entra aqui, de sola. É muito legal isso aqui, porque ele vem trazendo, né, através do conhecimento desde do reino Bantu, né? Então, quando a gente vê o processo da escravidão do Brasil, começou com o Bantu, começou com a parte básica que era a terra. Aí você vê o Bantu, você vê a Cabula, você vê os outros cultos anteriores, principalmente a Umbanda. E depois você vê a Umbanda, e você vê também, né, que Umbanda, todo mundo crescendo ali, aquela coisa, mas básico, né? Então, o Banto fez o chão, né? E o Yorubá chegou também, se misturou com essa terra, então endureceu aquele chão, então virou aquele barro preto, né? Aquela coisa da expressão do vovô, né? Que eu adoro, quem conhece a senzala do barro preto sabe o que eu tô falando. Então você tem aquela... seria a senzala do barro preto, né? O barro de cada região ali que foi misturando com a água, com sentimentos, aquela coisa toda que sedimentou. Então, e dali começou, né, o nosso país e por aí vai. Mas é muito legal isso. E esse cara foi o primeiro cara que começou, foi das pessoas que começou o movimento pan-africanismo dentro da África. Então, por isso que ele é muito importante. Eu acho que seria como a gente vê um Tata Tancredo, né? Ser uma pessoa muito importante dentro da religião brasileira, né? Como é que chama? Ah, esqueci o nome da outra mãe de santo também, ali da Praça 11 do Rio de Janeiro, que eu acho que o Luiz Antônio Simas, ele fala muito isso. Que é uma coisa interessante também, que aqui eu vejo muito o Simas aqui. O Simas está aqui dentro. O Simas hoje, quando eles falam sobre samba brasileiro,
eu vejo ele muito como essa entidade, né? É o Deus do Fogo que está falando, que está chamando, né? Novamente o povo a entender o como que é a escola de samba do Rio de Janeiro quando ela está batendo, todo mundo está desfilando ali, né, para o público, mas na verdade ela está dançando por orixá, porque tem um aguerê tocando, tem um alujá tocando. Então assim, é muito interessante isso. E a musicalidade brasileira, a dança brasileira também, ela entra muito aqui nesse reino. Então, como o reino, a Urubalândia, ela é muito preciosa para a gente no sentido de que ela trouxe essa musicalidade, ela trouxe essa coisa da criação. Ela faz a gente entender o que significa a dança de um orixá dentro de um terreiro. Ela faz a gente entender o que é a importância de um ponto faz na vida de uma pessoa dentro de um terreiro de umbanda. Ela traz essa informação do que quando a gente canta, né, ao tipo da vibração, da faixa etária, né, de vibração que é o que se alcança. Por isso que cada orixá ele vai ter um canto, cada orixá vai ter vai ter um toque diferente, porque você vai voltar aqui, né? A gente vai voltar dentro desse reino aqui, porque esse orixá ele vai puxar alguma coisa lá do outro reino, né? Ele vai puxar, então é muito legal. Como diz o cara, eu acho assim interessante o Cláudio Severino sempre fala que a Umbanda é uma coxa de retalhos. E na verdade e é uma coisa interessante, mas também, se a gente for analisar bem, o reino, né, o Império Congo, ele é uma coxa de retalhos, que ele vai montando esses impérios, né, e vai trazendo essa filosofia. Mas aqui eu acho muito legal porque você vai ter muito claro a criação, tanto a parte física quanto a parte espiritual, trazendo as informações da espiritualidade, né, do império onde não foi impactado, do império que não foi colonizado, do império que não foi destruído, e que até o dia de hoje continua trazendo essas informações para a gente, para poder entender como é que a espiritualidade funciona, né? E esses conhecimentos ainda existem, né? Dentro da África e existem dentro do Brasil, existem dentro de Cuba, dentro dos outros, né, dos Estados Unidos. Então, aí você vê uma coisa muito interessante também que principalmente o povo Bantu, o voodoo é ainda o espelho fiel do que era praticado dentro da África, dentro das escolas iniciáticas na África, em que cada lugar que você analisar ou vai conhecer, quem conhece a África sabe muito, se você for no Quênia, a forma de sacralização é de uma forma, se você for em Tanzânia, que é um país bem próximo, que é só atravessar, né? Quem sabe, quem já fez safari sabe que, na verdade, se você perdeu a migração dos animais no Quênia, eles vão pro lado da Tanzânia, então você pode pegar lá, você vai continuar, você vai enxergar lá, então você pode viajar para experimentar. Então, assim, como os países são muito próximos, mas cada um tem o seu dialeto, cada um tem sua forma de cultuar, ponto. E isso é uma coisa assim, né? Todo mundo fala a mesma língua, né? Então é muito legal isso aqui. Então por isso que o tambor ele fala. O tambor ele fala com o ser humano, porque o tambor faz a gente movimentar. Esse Deus faz a gente, na verdade, movimentar, né? O nosso corpo, movimentar o nosso coração, movimentar a nossa cabeça, os nossos pés, nossas mãos, né? Faz a gente falar, faz a gente ter o ofo, faz o vibrar, né? E essa vibração, na verdade, com certeza conecta também com as entidades, conecta com o orixá, conecta com o cosmo e vem, né, se manifestar através da gente, e vem fazer o trabalho que tem que ser feito, né? Então, quando a gente vê quando a questão dos pontos, né, o ponto de chamada, o ponto de demanda, o ponto de mandar embora, então é muito interessante isso. Mas esse conhecimento vem dessa escola iniciática aqui, desse império, né? Que é uma coisa interessante, porque é uma coisa que eu não consegui ainda enxergar e ver, e tem um conhecimento que eu não consegui achar na literatura que fala a questão dos tambores, não do reino no reino do Kush, mas nos outros a região do Oriente Médio, a questão do tambor. Acredito que hoje em si, né, mas eu acho que até no Iêmen você vai ter isso também, porque o Iêmen é muito. Iêmen e Etiópia era considerado também Etiópia também, então a gente vê a vastidão do Império Etíope. Mas a gente vai ver, de uma certa forma, também do Império, da questão da divulgação do tambor. Então, só recapitulando,
o Império do Congo com 7 reinos. Esse é o segundo reino, né? Mazimba em Gana, que é o Império de Gana, né? O Império de Gana, que é Gana no dia de hoje, né? Mas esse império, então, você vai englobar Benin, vai englobar outros países, Togo e por aí vai, tá? E a lei, ele é regido pela lei da soberania, porque ele vai trazer, né, a partícula de Deus na pessoa, ele vai dar a condição da gente entender, né, os elementos da criação, entender a natureza, porque o entendimento da natureza entra aqui, porque cada orixá ou cada entidade ela vai ter um domínio do vento, da água, do fogo e por aí vai. É nesse sentido, esse conhecimento vem aqui. Mas eles também, dentro desse conhecimento, ele tem o conhecimento do tambor sagrado. Que o tambor sagrado ele tem também ritmos. E cada ritmo, eu vou explicar no próximo vídeo, que cada ritmo cria alguma coisa. E quem é iniciado nessas escolas ensinadas na África, eles conseguem entender pelo movimento da dança que a pessoa faz, né? E eles conseguem entender a gente, principalmente o Brasil, Cuba, né? A gente tem um movimento, um ritmo próprio para dançar. E no Brasil se tornou uma coisa mais, né? Aí você tem o Congada, você tem outras coisas, mas isso é o próximo vídeo, tá? Mas é só um spoiler. Mas é muito lindo isso. Aprender a nossa história, aprender a nossa ancestralidade, aprender a nossa conhecimento de uma outra visão, né? Porque agora, para mim, eu estou tendo a oportunidade de ver a visão do africano para o americano, né? Não do americano, do ocidental, né? Pro africano. Então, assim, é muito legal isso. Eu acho que, assim, é uma coisa que eu tô adorando, entendeu? Descobrir e quero dividir, né? Em todo caso, muito obrigado por vocês terem perdido mais um tempinho comigo, né? Desculpa o português aí, porque às vezes é foda quando a gente não fala muito português, então algumas palavras fogem mesmo, não vai adiantar, né? E vai chegar um tempo que eu vou começar a misturar o inglês com o português, porque fica mais fácil também para mim, tá? Mas em todo caso, muito obrigado, tenham um bom dia a vocês e até o próximo vídeo. Tchau!